Capítulo 4. Refrigério e segurança dedicados ao crente de coração sensível e perplexo. Agora venho tratar da quarta questão, que é a seguinte. Questão 4. Quais erros os homens cometem em relação a esta grande obra de mortificação? Resposta. Há dois equívocos em que os homens podem incorrer. Primeiro, por um lado, aquele pelo qual os cristãos em dúvida e perplexidade são convencidos de que suas corrupções não estão mortificadas quando na verdade estão. Segundo, por outro lado, o erro de pecadores presunçosos que acham que suas corrupções estão mortificadas quando de fato não estão. Neste capítulo, abordarei o primeiro deles, o erro no qual cristãos em dúvida e perplexidade incorrem ao concluir que seus pecados não estão mortificados quando na realidade estão. E nessa busca, mostrarei 3 casos que fazem o povo de Deus pensar que o coração não está mortificado. Caso 1. Ah, diz uma pobre alma, acho que meu coração não está mortificado, pois há nele fortes agitações do pecado. Isso me faz temer que minhas corrupções ainda continuam sem mortificação. Solução. Ora, para remediar este erro, tenho apenas 7 palavras para oferecer àqueles que temem que as corrupções não estejam mortificadas, porque percebem os movimentos e agitações do pecado em seu interior. Primeiro, considere se esses movimentos do pecado surgem do diabo ou de seu próprio coração. Bem, se essas incitações para pecar procedem da malícia e inveja do diabo contra sua alma, então não há motivo para temer, pois essas comoções e propostas da alma para pecar só indicam que seus pecados estão mortificados. O próprio Cristo teve fortes impulsos e tentações para pecar, e não para pecados menores, porém para os pecados de desconfiança, cobiça e suicídio, pois foi tentado com a glória do mundo e a arriscar o próprio pescoço. Portanto, embora você seja frequentemente incomodado e perturbado pelo diabo, e ele o persiga com uma tentação após a outra, se pode dizer com certeza que essas incitações e propostas para pecar procedem de Satanás e não dos desejos de seu coração, garanto-lhe que estes são pecados do diabo e não seus. O Senhor os lançará na conta dele, não na sua. Em alguns casos, as tentações para pecar não são evidência de corrupção na pessoa que está sendo tentada, mas sim no diabo que a tenta. Segundo, suponha que essas sugestões e inquietações em seu coração não surjam apenas das investidas de Satanás, mas também de seu próprio coração, que é como o mar, não lança fora senão lama e sujeira. Imagine que seu coração seja como uma gaiola para toda sorte de ave impura, e um covil no qual todo animal imundo se deita. Suponha que as lufadas do seu coração seja como o fedor de um monstro que lança um mau cheiro pútrido. No entanto, se você não ceder com consentimento imediato e voluntário a esses movimentos para pecar, resistindo e se opondo a eles, tais pecados nunca o condenarão. Se o seu coração não cometer tais maldades, não é evidência de que não esteja mortificado, antes é prova do contrário. Deus nunca condenará por algo a que você se opõe e implora para que ele lance fora. Você pode morrer fugindo ou cedendo ao diabo, mas nunca morrerá lutando contra ele. Terceiro, as celeumas e o esforço das corrupções em seu coração não indicam necessariamente que elas têm mais força e vigor do que antes, porém que você tem mais clareza para enxergá-las e discerni-las do que no princípio. Antes da conversão, Paulo se considerava inocente de acordo com a lei, mas depois veio o mandamento e reviveu o pecado e eu morri. Romanos 7:9. Para Paulo, o pecado parece ter um poder maior em seu coração após a conversão. Não porque ele tenha mais pecado do que antes, mas porque agora ele discerne o pecado, o que antes não fazia. Um homem piedoso, cuja obra de conversão foi operada em seu coração recentemente, embora tenha uma visão espiritual do próprio coração, a princípio vê apenas iniquidades grosseiras e flagrantes, pois só um cristão muito experiente é capaz de discernir males internos e latentes, assim como pecados menores. Muitos homens, bem depois da conversão, identificam mais pecados no coração do que jamais o fizeram antes ou no momento da conversão. Ora, tais homens não têm um aumento do pecado, porém da clareza. Não vemos a poeira e os detritos no ar em um dia nublado, mas somente quando o sol brilha com fulgor. Portanto, console-se em saber que os movimentos e agitações do pecado em seu coração nem sempre resultam do aumento da força e da vida no pecado, mas do incremento da luz que Deus reflete em sua alma. Quarto, as agitações do pecado em seu coração não significam obrigatoriamente
que as corrupções não estejam mortificadas, mas que a consciência está mais sensível do que antes. Por exemplo, imagine que você tenha cortado o dedo. Quando está ferido, qualquer coisa que o toque incomoda. Mas antes de se cortar, você podia tocar em qualquer coisa com o dedo e nem perceber. Isso não teria efeito negativo, nem o incomodaria. Agora, não quer dizer que, desde que cortou o dedo, você o toque com mais frequência do que antes de se machucar, embora seja o que parece. Ocorre que você está mais sensível e consciente de tudo que toca. A mesma coisa acontece neste caso. Sua consciência agora está iluminada, e você agora mais atento, está mais atento ao menor pecado. Quinto, você não deve se julgar não mortificado se tiver sinais de corrupção uma vez ou outra. Quando a alma se deparar com tentações extraordinárias e violentas, ainda que uma corrupção lhe sobrevenha algumas vezes por alguma tentação violenta, você não deve avaliar sua mortificação com base nisso. Ao contrário, julgue-se pela disposição habitual de seu coração em circunstâncias normais. É comum que seu coração seja como uma gaiola de pássaros impuros ou como o mar que continuamente lança fora sujeira e lama? Se assim for, então você tem motivos para temer que o pecado ainda não esteja mortificado em seu coração. Se lhe pedissem para examinar um rio, você não mencionaria conclusões sobre a profundidade e largura dele após uma grande chuva ou inundação, contudo procuraria julgá-lo por seu curso mais comum, quando faz o percurso corriqueiro. O mesmo se aplica aqui. Não se deve julgar a mortificação das próprias corrupções depois que alguma tentação violenta gerou movimentos extraordinários de pecado na alma, e sim pela estrutura e índole habituais do coração. Sexto, em alguns casos, o rebuliço interno do pecado é uma evidência maior de que ele foi derrotado do que de ausência de mortificação. E se seus pensamentos me acompanharem um pouco, eu lhe mostrarei 3 casos em que a operação do pecado no coração expõe não a ausência de mortificação, mas sim que ele deve estar derrotado. A. Uma maior operação do pecado serve para torná-lo mais vigilante contra todas as oportunidades de pecado e contra o primeiro indício de pecado no coração. Assim como um olhar devasso é o olhar de um coração lascivo, um olhar atento é a evidência de um coração mortificado. E a irritabilidade do pecado leva-o a se arrepender e se empenhar contra ele, com fortes orações suplicantes a Deus em busca de poder para subjugá-los. Tal estado de espírito demonstra a força da graça, não do pecado. C. Após as agitações violentas do pecado na alma, as corrupções se tornam cada vez mais fracas. Talvez a conturbação da luxúria, orgulho ou raiva seja muito grande e indisciplinada no coração e você a lamenta, ora e luta contra ela, e ainda assim não pode mantê-la subjugada. No entanto, em pouco tempo você percebe que esse desassossego do pecado se esgotou e fez com que perdesse a própria força, tornando-se cada vez mais fraco. Nesse caso, não precisa temer que o pecado não esteja mortificado. Como já dito, a agitação do pecado em alguns é como um homem doente e febril. Quando está no auge da enfermidade e um ataque violento o abate, o pobre enfermo fica tão furioso e rola tanto que 3 ou 4 homens mal conseguem segurá-lo na cama. Ora, isso não procede da força do homem, mas é resultado da doença, pois assim que o surto passa, o homem fica tão fraco que quase não lhe resta vida. Ele fica totalmente incapaz de se mexer ou se mover. Do mesmo modo, quando o pecado habita na alma humana como febre ardente, de modo que nenhuma exortação, reprovação ou ameaça é capaz de restringir ou impedir a pessoa de pecar e de correr atrás da santificação das luxúrias, da satisfação das luxúrias e desejos do coração. Contudo, se ainda assim você descobrir que, após esses movimentos violentos para pecar, as corrupções foram enfraquecidas e debilitadas, há um motivo para louvar a Deus, pois ele começou esta obra de mortificação em seu coração e deu em Satanás um golpe fatal. Sétimo, as inquietações do pecado no coração podem ser ordenadas por Deus para torná-las um meio de envolvê-lo em uma mortificação mais completa de seus pecados. Se o pecado não se agitasse em sua alma, mas permanecesse quieto e sossegado, talvez você se tornasse descuidado e autoconfiante, e nem se daria conta de que a pecaminosidade continua em seu coração. Mas quando o cheiro fétido e o odor nocivo das concupiscências se elevam em seu coração, podem se tornar um meio de encorajar e avivar os esforços para mortificar, subjugar e erradicar tais corrupções de seu interior. Desta forma,
Finalizei a descrição das 7 palavras de conforto para os que se queixam de que as concupiscências não foram mortificadas porque vem no coração a agitação do pecado. Agora, seguirei para o segundo erro que faz uma alma piedosa temer que seu coração não esteja mortificado. Caso 2. Ah, diz outro homem piedoso, eu não só tenho os estímulos do pecado em meu coração, mas o Senhor tem a misericórdia de minha alma. Estou em condição 1000 vezes pior, pois percebo que tenho orado muitas e repetidas vezes e convidado todos os esforços contra determinada iniquidade. No entanto, a despeito de todas as orações e esforços, suspiros e gemidos, esse mesmo pecado ganhou terreno em mim e venceu, o que não pode significar outra coisa senão que o pecado não está mortificado e domina o meu coração. Acho que ouço declarações como essas vindas de uma alma piedosa. Oh, ai de mim! Eu fiz muitas orações e decidi inúmeras vezes em meu coração ficar longe deste pecado. Mesmo assim não consigo, pois este pecado abunda e triunfa sobre mim, e não sou capaz de vencê-lo. Tenho medo de que nunca tenha tido o poder da graça mortificante em meu coração. Solução. Amado, sua condição é muito lamentável, porém tenho 4 palavras de conforto para você. Primeiro, talvez os males que você lastima não conseguir superar sejam pecados grandes e graves, no entanto, internos e inevitáveis. E se assim for, você tem menos motivos para suspeitar de que suas corrupções não estejam modificadas. De fato, se os pecados dos quais se queixa são grandes e escandalosos, então há motivos para temer. Mas se forem corrupções interiores e implacáveis, como pensamentos vãos, raiva descontrolada, orgulho espiritual, vanglória ou coisas semelhantes, você pode fazer 1000 orações contra tais corrupções internas e ainda assim nunca conseguir superá-las e erradicá-las por completo. Segundo, suponha que as corrupções contra as quais você orou e se posicionou sejam pecados grandes e escandalosos. Não obstante, não pode subjugá-las e vencê-las. Porém, saiba do seguinte, para o seu conforto: o que Deus exige de você é que se decida contra elas e resista, lutando para afugentar as suas corrupções. E se fizer disso seu dever, embora seja vencido, Deus não o condenará por esta razão. É semelhante ao caso da lei que Deus estabeleceu em relação a uma virgem, em Deuteronômio 22, do 25 ao 27. Se uma donzela estivesse passeando sozinha pelo campo, e um homem lascivo a encontrasse e se deitasse com ela, só o homem morreria. Não deveriam castigar a donzela, porque ele a achou no campo. A donzela gritou e, no entanto, não havia ninguém para salvá-la. Amado, o mesmo é verdade neste caso. O diabo pode abusar de você espiritualmente, forçando-o a uma tentação contra a qual exista pouca chance, a não ser ceder. Mas se antes e depois de cometer esse pecado você o lamentar, odiar, detestar e lutar contra ele, o Senhor colocará a culpa desse pecado aos pés de Satanás, não aos seus. Terceiro, para os que acham que suas corrupções não estão mortificadas após terem orado frequentemente contra elas, porém sem vê-las subjugadas, aceite isso para seu consolo. Sua oração e propósito contra o pecado são evidências inegáveis de que esses pecados estão morrendo, embora não seja o que parece no momento. Se suas corrupções estivessem sãs e salvas, seu coração estaria morto, inadequado e incapaz de orar. Pois se a oração não o fizer parar de pecar, o pecado o fará deixar de orar. Caso esteja continuamente se esforçando e orando contra o pecado, esse é um forte indício de que as corrupções estão morrendo, embora ainda não estejam mortas. Assim como alguns pássaros se debatem furiosamente depois que a cabeça é arrancada, não há como negar que estão morrendo, apesar de não estarem totalmente mortos. Então, quando encontrar tais impulsos violentos e agitações de pecado dentro de si, apesar de todas as orações e esforços contrários, ainda assim pode ter certeza de que as corrupções estão morrendo, mesmo que não estejam totalmente aniquiladas. Quarto, para seu refrigério, aceite também o seguinte: embora suas corrupções possam ter, no geral, sofrido uma ferida mortal, mesmo assim, no momento, uma luxúria particular pode estar muito vigorosa, viva e ativa em sua alma. Os teólogos nos afirmam que, assim como nem todas as corrupções estão igualmente vivas em um homem, nem todas as corrupções estão mortas de igual forma em um homem. E aqui está o seu consolo. Se pode notar que uma obra geral de mortificação está sendo operada em você, o corpo do pecado foi destruído, embora algumas corrupções particulares ainda permaneçam em seu interior,
Isso não prova que o pecado não foi mortificado. É como um moribundo com um membro morto. O coração ainda tem vida por algum tempo, mas o homem não pode viver muito mais se tiver um membro morto. Assim também, se um pecado está morto, isto mostra que todo o corpo do pecado está morrendo, mesmo que no momento algum desejo particular possa prevalecer em seu coração. A obra geral de mortificação foi realizada em seu íntimo, apesar de alguns pecados particulares ainda não terem sido subjugados por completo. Caso 3. Outro erro que um homem piedoso comete é este. Oh, é verdade, diz uma pobre alma. Eu tenho motivos para temer pelas duas razões recém-mencionadas, mas infelizmente não se trata apenas da agitação do pecado em meu coração, e de que muitas vezes caio em pecado após orações, promessas e resoluções contra ele, que me faz temer que minhas corrupções não estejam mortificadas é o seguinte. Se as corrupções estivessem morrendo em mim, eu esperaria encontrar em meu interior a graça de forma mais viva e mais ativa do que encontro. A graça deve contrabalancear o pecado de tal forma que, à medida que um diminui, o outro cresce. Ora, por que não consigo ver que a graça está viva e operante em minha alma? Concluo que o pecado ainda não está morto dentro de mim. Solução. Para os que fazem tal reclamação, tenho 3 palavras de conforto. Primeiro, lembre-se de que toda a obra da graça em santificá-lo não é feita instantaneamente. Na verdade, você é eleito e justificado uma única vez, contudo, não é santificado de uma só vez. Não se deve esperar que toda a obra de santificação seja realizada em um instante. Tal como uma criança amadurece e alcança a idade adulta gradualmente por etapas, não de uma hora para outra, também a obra de santificação prossegue aos poucos e em fases. Segundo, seus dons naturais podem se extinguir e se degradar, enquanto ainda existe uma ágil e viva operação da verdadeira e salvadora graça na sua alma. Os dons comuns podem diminuir ao passo que a verdadeira graça é muito vigorosa em sua alma. Quem sabe na velhice você tenha perdido a fluência da língua, rapidez de raciocínio ou o poder da memória, coisas nas quais se destacava na juventude. Embora esses dons estejam em declínio, ainda pode haver um crescimento vivo e vigoroso da graça em sua alma. Como observa um teólogo, na maioria das vezes um jovem músico pode tocar melhor um instrumento, ou cantar com mais harmonia, formando uma melodia mais agradável do que quando é mais velho. Todavia, o mesmo músico tem mais experiência e discernimento musical quando é mais velho. Da mesma maneira, você pode ter perdido o brilho e o florescer de seus encantos, mas se desenvolvido mais em sabedoria, compreensão e discernimento do que nunca. Terceiro, aquele que reclama e teme que as corrupções não estejam mortas porque a graça não é tão viva e ativa dentro dele, saiba disso para seu alívio. Deus normalmente dá uma maior provisão de vivacidade e perspicácia da graça na primeira conversão de um homem do que jamais dará depois, talvez porque isso atrai os homens para a fé e a prática da piedade.